9. Lidere com contexto em vez de com controle. Adam Del Dale, diretor de programação de documentários originais da Netflix, sentiu-se nauseado ao desligar o telefone. Parado no saguão do Washington Schoolhouse Hotel, em Park City, Utah, ele se apoiou na parede, respirou fundo e fechou os olhos. Quando os abriu, seu colega, o conselheiro sênior Rob Guillermo, estava a seu lado. Ei, Adam, tudo bem? Tem alguma notícia do lance do Icarus? Adam e Rob estavam participando do Festival de Cinema de Sundance em janeiro de 2017. No dia anterior, ambos assistiram a um documentário, Icarus, sobre o escândalo de doping na Rússia. Segundo Adam, foram um dos melhores documentários que ele já vira. Acompanha a história maluca de um jornalista do Colorado, Brian Fogel, que também é ciclista e quer fazer uma experiência para ver se consegue se drogar, se safar como Lance Armstrong e demonstrar o enorme desenvolvimento que o doping lhe proporcionaria em uma corrida de bicicleta. Através de um contato, ele chega até o chefe do programa antidoping da Rússia, um tal de Rodchenkov, que concorda em ajudar. Eles se tornam amigos no Skype. No entanto, em meio à experiência de Brian, a Rússia é acusada de dopar seus atletas olímpicos e é Rodchenkov quem está implementando esse programa de doping, paralelamente ao seu programa antidoping. Rodchenkov foge da Rússia e se esconde na casa de Fogel, com medo de que Putin faça com que ele seja morto. Não dá para inventar uma história assim. O filme é completamente fascinante. Adam queria desesperadamente que a Netflix conseguisse aquele filme. Diziam por aí que a Amazon, o Hulu e a HBO também o queriam. Eles fizeram um lance de 2,5 milhões de dólares naquela manhã, uma quantia enorme para um documentário, mas acabaram de descobrir que a oferta era muito baixa. Será que deveria ter oferecido 3,5 milhões? 4 milhões. Nenhum documentário jamais chegará a tanto. Ele e Rob discutiam a oferta quando Ted Sarandos entrou no saguão vindo da sala de café da manhã, logo ao lado. Eles lhe disseram qual era a situação do Icarus, e Ted perguntou o que pretendiam fazer. Adam se lembra da conversa. Talvez subamos para 3,75 ou 4 milhões de dólares, mas é uma enorme quantia a se oferecer por um documentário. Isso redefiniria por completo o mercado, falei, atento à reação de Ted. Ted me encarou e disse bem, esse é o filme, fazendo aspas com os dedos, como se fosse algo importante. Fiquei nervoso. Para mim era o filme. Mas seria o filme para ele. Perguntei, o que você acha, Ted? Ele começou a andar em direção à porta. Estava claro que não responderia à minha pergunta. Olhe, falou. Não importa o que eu penso. Você é o cara dos documentários, não eu. Nós pagamos você para que tome essas decisões. Mas pergunte a si mesmo se esse é o filme. Será um grande sucesso? Será indicado ao Oscar como Super Size Me, A Dieta do Palhaço ou Uma Verdade Inconveniente? Se não for, é muito dinheiro. Mas, se esse for o filme, você deve pagar o que for preciso, 4,5 milhões, 5 milhões de dólares. Se esse for o filme, faça a compra. 10 anos antes, em 2007, Leslie Kilgore cunhara uma frase que agora é usada em toda a Netflix para descrever exatamente o que Ted estava fazendo ao sair pelo saguão do hotel: lidere com contexto em vez de com controle. Com tanto dinheiro em jogo, em qualquer outra empresa o chefe se envolveria e controlaria as negociações. Mas não é assim que exercemos a liderança na Netflix. Como explicou Adam, Ted não estava disposto a tomar a decisão por mim, mas definiu um contexto amplo para me ajudar a alinhar meu pensamento com a estratégia da empresa.
Esse contexto estabeleceu as bases para que eu tomasse a minha decisão. Controle versus contexto. Liderar com controle é algo familiar para a maioria. O chefe aprova e dirige as iniciativas, ações e decisões da equipe. Às vezes, pode controlar as decisões dos funcionários por meio de supervisão direta, dizendo a eles o que fazer, realizando verificações frequentes e corrigindo qualquer trabalho em desacordo com o que ele deseja. Outras vezes, ele pode tentar dar mais autonomia a seus funcionários, evitando a supervisão direta, mas implementando processos de controle. Muitos líderes recorrem a processos que deem ao funcionário alguma liberdade para abordar uma tarefa como quiser, embora ainda permitam ao chefe a oportunidade de controlar o que e quando é feito. Por exemplo, o chefe pode implementar sistemas de gerenciamento por objetivos, onde trabalha com o funcionário para definir os indicadores-chave de desempenho. A partir disso, ele monitora o progresso do funcionário em intervalos regulares, julgando o desempenho final do indivíduo com base em sua capacidade de atingir os objetivos predeterminados no prazo e dentro do orçamento. O chefe também pode tentar controlar a qualidade do trabalho de seus funcionários implementando procedimentos de minimização de erros, como revisar o trabalho antes de enviá-lo ao cliente ou aprovar compras antes que os pedidos sejam feitos. Esses são processos que permitem ao gestor dar alguma liberdade ao funcionário, ao mesmo tempo que exerce boa dose de controle. Por outro lado, liderar com contexto é mais difícil, mas dá muito mais liberdade aos funcionários. Você lhes fornece toda a informação possível, de modo que os membros de sua equipe tomem grandes decisões e realizem o trabalho sem supervisão ou processos que controlem suas ações. O benefício é que a pessoa fortalece sua capacidade de tomada de decisões, a fim de fazer escolhas independentes melhores no futuro. Liderar com contexto não funcionará a menos que você crie as condições ideais para isso. E o primeiro pré-requisito é a alta densidade de talento. Se você já gerenciou alguém, mesmo que apenas seus filhos ou um empregado em sua casa, entenderá por quê. Imagine, por exemplo, que você é pai de um garoto de 16 anos. Ele adora desenhar mangas, resolver problemas complexos de sudoku e tocar saxofone. Ultimamente, também começou a ir a festas com amigos mais velhos nas noites de sábado. Você já avisou que não quer que ele tome bebidas alcoólicas e dirija, ou entre em um carro cujo motorista tenha bebido, mas toda vez que ele sai, você fica preocupado. Há duas maneiras diferentes de abordar o problema. Você decide a quais festas seu filho pode ir, e a quais não pode, e monitora suas atividades enquanto ele estiver na festa. Se ele quiser sair no sábado à noite, há um processo. Primeiro, ele precisa explicar quem estará presente e o que eles farão. Então você tem que falar com os pais donos da casa onde a festa acontecerá. Durante essa conversa, você verifica se um adulto estará presente e se haverá álcool disponível. De posse dessas informações, você decidirá se seu filho pode ir ou não. Em caso de aprovação, você ainda colocará um rastreador no telefone dele para se certificar de que essa será de fato a única festa a qual ele irá. Isso seria liderar com controle. 2. A segunda opção seria definir o contexto, de modo que você e seu filho estejam alinhados. Você conversa com ele sobre por que os adolescentes bebem e os perigos associados a beber e dirigir. Na segurança de sua cozinha, você apresenta diferentes tipos de bebida alcoólica em copos e discute o quanto de cada um deles é necessário beber para ficar alegre, bêbado ou apagar, e como isso afeta a eficiência na direção, e a saúde em geral. Você lhe mostrará um vídeo educacional no YouTube sobre beber e dirigir e todas as implicações que isso traz.
Depois de se certificar de que ele entendeu claramente a gravidade dos perigos que advêm de beber e dirigir, você o deixa ir a qualquer festa que ele desejar sem nenhum processo ou supervisão que restrinja as ações dele. Isso seria liderar com contexto. Sua escolha muito provavelmente vai depender do seu filho. Se ele já demonstrou pouca capacidade de discernimento no passado e você não confia nele, pode acabar escolhendo ser um pai controlador. Mas, se você sabe que ele é sensato e confiável, pode definir o contexto e esperar que ele adote um comportamento seguro. Ao fazer isso, você o prepara não apenas para tomar boas decisões em seus sábados à noite, como também para tomar decisões responsáveis entre a gama de situações sedutoras que ele enfrentará nos próximos anos. Se você tem um filho responsável, a segunda opção parece a mais óbvia. Quem quer ser um pai autoritário? E por que você não iria querer que um adolescente assumisse a responsabilidade pela própria segurança? Contudo, em diversas situações a escolha não é tão clara. Considere o seguinte cenário: você é a matriarca de uma Downton Abbey, uma família aristocrática com sotaque arrogante. Muito drama e muito dinheiro, moderna. Seus filhos adultos estão vindo para sua casa passar um mês de férias, e você contratou alguém para preparar o jantar. Sua família é complicada quando se trata de comida. Um é diabético, outro é vegetariano e uma terceira pessoa faz dieta low carb. Você sabe como e o que cozinhar para essa multidão, mas como essa chefe que você contratou e que não conhece sua família vai administrar tudo isso? Mais uma vez, você tem duas opções. Você fornece à chefe uma programação e um conjunto de receitas, especificando exatamente o que fazer todas as noites. Você determina quanto fazer de cada prato e indica quando um ingrediente deve ser substituído por outro. Você pede para provar cada item do menu antes de ser servido a fim de garantir que esteja temperado da forma certa e que o prato esteja cozido com perfeição. Tudo o que ela precisa fazer é seguir suas instruções. É claro que ela também pode sugerir as próprias ideias de receitas. Só precisa de sua autorização para prepará-las. Isso seria liderar com controle. 2. Você conversa com ela sobre os detalhes dos diversos requisitos alimentares de sua família. Explica os princípios de uma dieta low carb e o que um diabético pode ou não comer. Você lhe mostra receitas que já preparou com sucesso, outras que não deram certo e as substituições comuns que experimentou. Você explica que todas as refeições devem incluir alguma proteína para todo mundo e uma salada, ou pelo menos um vegetal. Vocês duas alinham muito bem, o que tornará cada refeição um sucesso. Então você pede a ela que encontre receitas e escolha o que cozinhar por conta própria. Isso seria liderar com contexto. Na primeira opção, você sabe o que será servido e tem certeza de que sua família vai gostar da comida. Você eliminou a maior parte da possibilidade de sua chefe fracassar ou cometer algum erro. Portanto, se você tem uma chefe com pouca experiência, que não parece confortável para tomar iniciativa e não demonstra um comportamento empreendedor o suficiente para buscar boas receitas, mas não exista ninguém comprovadamente mais talentoso disponível, a primeira opção será a escolha ideal para você. A segunda é muito arriscada. Essa segunda, no entanto, se torna interessante se você confiar no discernimento e na habilidade da pessoa que contratou. Uma chefe com alto desempenho terá a liberdade de selecionar e experimentar receitas por conta própria. Ela poderá oferecer opções de refeições mais inovadoras do que você seria capaz. Se cometer erros, ela aprenderá com eles. Quando as férias acabarem, sua família se lembrará dos fabulosos banquetes preparados por ela.
Portanto, a primeira pergunta que você precisa responder ao escolher entre liderar com contexto ou controle é: qual o nível de densidade de talento de minha equipe? Se seus funcionários estiverem enfrentando dificuldades, você precisará controlar e verificar o trabalho deles para garantir que estão tomando as melhores decisões. Se você tem um grupo de funcionários com alto desempenho, é provável que eles anseiem por liberdade e prosperem se você liderar com contexto. Mas decidir liderar com contexto ou com controle não se resume apenas à densidade de talento. Você também deve considerar sua indústria e o que está tentando alcançar. Segurança em primeiro lugar. Dê uma olhada nestes recortes a respeito de duas empresas que foram bem-sucedidas em anos recentes. Considere qual organização teria maior possibilidade de lucrar com a liderança por controle, com processos de supervisão ou minimização de erros, e qual, supondo uma alta densidade de talento, se beneficiaria da liderança através de contexto. Comecemos com a ExxonMobil. Eis um pequeno trecho extraído de seu site. Desde 2000, reduzimos a frequência de acidentes com afastamento de nossa força de trabalho em mais de 80%. Embora esse número esteja caindo, incidentes de segurança de fato acontecem. Lamentamos profundamente que 2 trabalhadores contratados tenham sofrido ferimentos fatais relacionados às operações da ExxonMobil em 2017. Um dos acidentes ocorreu em uma plataforma de perfuração terrestre, e o outro em uma refinaria em construção. Investigamos minuciosamente as causas desses ocorridos e os fatores que contribuíram para tais, de modo a evitar eventos semelhantes no futuro e disseminar nossas descobertas para o resto do mundo. Também nos associamos a grupos de trabalho intersetoriais, com representantes das indústrias de petróleo e gás, entre outras, como o Campbell Institute, no Conselho Nacional de Segurança, para melhor compreendermos as causas de ferimentos graves e fatalidades. Continuaremos a promover uma mentalidade de segurança em primeiro lugar entre os funcionários e contratados da ExxonMobil até atingirmos nosso objetivo de termos um local de trabalho onde ninguém se machuque. O segundo exemplo vem da Target, gigante de varejo americana. Em 2019, a Fast Company classificou-a como a 11ª empresa mais inovadora do mundo. Eis aqui um trecho da matéria. O apocalipse do varejo atingiu com força muitas grandes empresas do ramo, JC Penney, Sears e Kmart, todas fraquejaram à medida que o e-commerce crescia, diminuindo a frequência das lojas físicas. Contudo, diante desses desafios, a Target agilmente se adaptou às preferências do consumidor moderno. A empresa tem uma rede de mais de 1,8 mil lojas espalhadas pelos Estados Unidos em todos os formatos, desde imensas supertargets até lojas menores de formato flexível em centros urbanos, que atendem às necessidades específicas daqueles consumidores. A marca também investiu em sua presença online, com um website eficiente, com entregas para o mesmo dia, ou em até 2 dias, que lhe permitem competir com a Amazon, e a opção de comprar produtos online que você pode retirar no mesmo dia. Ao considerar se você deve liderar com contexto ou controle, a segunda pergunta-chave a ser feita é se seu objetivo é a prevenção de erros ou a inovação. Se seu objetivo é eliminar erros, controle é melhor do que contexto. A ExxonMobil atua em um mercado de segurança crítica. Suas instalações necessitam de centenas de procedimentos de segurança para minimizarem o risco de acidentes. Os mecanismos de controle são necessários quando você está tentando reduzir ao máximo o número de acidentes ao buscar lucro em uma operação perigosa. Portanto, se você administra a emergência de um hospital e não fornece contexto para enfermeiros juniores, de modo que eles mesmos tomem decisões sem sua supervisão,
Pessoas podem morrer. Se você fabrica aviões, mas não possui muitos processos de controle para garantir que todas as peças sejam montadas com perfeição, a possibilidade de acidentes fatais aumenta. Se você lava janelas em arranha-céus, precisará de inspeções regulares de segurança e checklists diários. Liderar com controle é ótimo para a prevenção de erros. Mas se, como a Target, seu objetivo é a inovação, cometer erros não é o maior risco. O grande risco é se tornar irrelevante porque seus funcionários não estão apresentando ótimas ideias para reinventar o negócio. Embora muitos varejistas com lojas físicas tenham saído do mercado devido ao número crescente de pessoas que fazem compras online, a Target priorizou a criação de novas maneiras de atrair os clientes para suas lojas. Existem muitas empresas que compartilham as prioridades da Target. Esteja você no ramo de inventar brinquedos para crianças, vender cupcakes, criar roupas esportivas ou administrar um restaurante de cozinha de fusão, a inovação é um de seus principais objetivos. Se você tem funcionários com alto desempenho, é melhor liderar com contexto. Para incentivar ideias originais, não diga aos funcionários o que fazer nem os obrigue a preencher formulários. Forneça a eles contexto para que possam sonhar grande, inspiração para pensarem fora da caixa e espaço para cometerem erros ao longo do caminho. Em outras palavras, lidere com contexto. Ou, como Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, expressou de maneira bem mais poética: se quer construir um navio, não peça que as pessoas juntem madeira nem lhes atribua trabalhos ou funções. Em vez disso, ensine-as a ansiar pela infinita imensidão do oceano. Por mais que eu goste dessa passagem, nós a citamos ao fim de nosso memorando cultural, também entendo que, para alguns leitores, isso pode parecer totalmente impraticável. O que me leva à terceira condição necessária para que a liderança com contexto funcione. Além da alta densidade de talento e a busca pela inovação em vez da prevenção de erros, você também precisa trabalhar em um sistema de alta autonomia. Baixa ou alta autonomia? Sou engenheiro de software, e na minha área usamos os termos baixa autonomia e alta autonomia para explicar dois tipos diferentes de design de sistema. Um sistema de baixa autonomia é aquele em que os diversos componentes estão intrincadamente entrelaçados. Se você quiser fazer uma alteração em uma área do sistema, precisa voltar e refazer a base, o que afeta não apenas a seção que você precisa alterar, mas todo o sistema. Por outro lado, um sistema de alta autonomia possui pouca interdependência entre as partes e é projetado de modo que cada uma delas possa ser alterada sem a necessidade de voltar atrás e alterar a base. É por isso que os engenheiros de software gostam da baixa dependência, ela lhes permite fazer alterações em uma parte do sistema sem interferir no restante. Todo o sistema se torna mais flexível. As empresas são construídas mais ou menos como programas de computador. Em uma empresa de baixa autonomia, as grandes decisões são tomadas pelo chefe e encaminhadas aos departamentos, o que muitas vezes cria interdependências entre as diversas áreas da empresa. Se ocorrer um problema a nível departamental, a coisa deve voltar ao chefe que supervisiona todos os departamentos. Enquanto isso, em uma empresa de alta autonomia, um gerente ou funcionário individual tem a liberdade de tomar decisões ou resolver problemas, seguro de que as consequências daquilo não ricochetearão em outros departamentos. Se os líderes de sua empresa tradicionalmente lideram com controle, um sistema de baixa autonomia pode ocorrer naturalmente. Se você estiver gerenciando um departamento, ou uma equipe dentro de um departamento, em um sistema de baixa autonomia e decidir começar a liderar seu pessoal com contexto,
pode acabar dando de cara com a baixa autonomia no meio do caminho. Como todas as decisões importantes são tomadas no topo, você pode até querer dar o poder da tomada de decisões a seus funcionários, mas não pode, porque qualquer coisa importante precisa ser aprovada não apenas por você, mas por seu chefe e pelo chefe do seu chefe. Se você já faz parte de um sistema de baixa autonomia, terá de trabalhar com os principais líderes da empresa para alterar toda a abordagem organizacional antes de tentar liderar com contexto em um nível mais baixo. Mesmo com alta densidade de talento e tomando a inovação como objetivo, se você não resolver isso, liderar com contexto poderá se revelar impraticável. Já deve estar bem claro que, na Netflix, com nosso modelo de líder de projeto informado, temos um sistema de alta autonomia. A distribuição do processo decisório é muito ampla e temos poucos processos, regras ou políticas de controle centralizado. Isso proporciona alto grau de liberdade para os indivíduos, oferece mais flexibilidade para cada departamento e agiliza a tomada de decisões em toda a empresa. Se você está iniciando a própria empresa e seu objetivo é inovação e flexibilidade, tente manter a tomada de decisão descentralizada, com pouco vínculo obrigatório entre as funções, a fim de estimular a alta autonomia desde o início. Será muito mais difícil introduzi-la quando sua organização se acomodar em uma estrutura de baixa autonomia. Dito isso, a baixa autonomia traz ao menos um benefício organizacional importante. Em um sistema de baixa autonomia, as mudanças estratégicas são facilmente alinhadas em toda a empresa. Se o CEO quiser que todos os departamentos se concentrem na sustentabilidade e na ética, poderá controlar isso através de sua tomada de decisão centralizada. Por outro lado, a alta autonomia traz um alto risco de falta de alinhamento. Quem garante que um departamento não privilegiará o baixo custo em detrimento da proteção ao meio ambiente ou da garantia de melhores condições de trabalho e desviará a empresa de seu rumo? Se o chefe do departamento tiver uma visão fantástica para contribuir com a nova estratégia, mas cada membro da equipe decidir por conta própria quais projetos levará adiante, pode ser que todos sigam em direções diferentes. Boa sorte ao tentar tornar essa visão departamental uma realidade em algum momento. Isso nos leva à quarta e última pré-condição para liderar com contexto. Sua empresa é altamente alinhada. Para que a alta autonomia funcione com eficácia, com grandes decisões tomadas em nível individual, o chefe e seus funcionários devem estar perfeitamente alinhados quanto a onde querem chegar. A alta autonomia só funciona se houver um contexto claro e compartilhado entre chefe e equipe. Esse alinhamento de contexto leva os funcionários a tomarem decisões que corroboram a missão e a estratégia de toda a empresa. É por isso que o mantra da Netflix é alinhamento com autonomia. Para entender o que isso envolve, retornemos a Downton Abbey, onde seus familiares aguardam o jantar. Se você gastou tempo suficiente para garantir que você e sua chefe estão alinhadas quanto aos tipos exatos de alimentos que farão sua família feliz, quem come o que e por quê, as porções que ela deve servir e quais tipos de alimentos devem ser bem passados, mal passados ou ao ponto, sua chefe com alto desempenho estará pronta para escolher e preparar as refeições sem supervisão. No entanto, se você contratar uma chefe com alto desempenho e lhe der carta branca para cozinhar o que quiser, mas não compartilhar que sua família odeia sal e que qualquer molho doce de salada será rejeitado por todos, é provável que sua família ultra exigente não goste da refeição que lhe for servida. Nesse caso, a culpa não é da chefe, é sua. Você contratou a pessoa certa, mas não forneceu contexto suficiente. Você deu liberdade à chefe, mas vocês não estavam alinhadas.
É claro que uma empresa não pode ser comparada a uma chefe cozinhando para uma família. Em uma empresa, existem diversas camadas de liderança, o que torna o alinhamento mais complexo. Nas páginas a seguir, veremos como o contexto é definido efetivamente por toda a organização quando cada líder está concentrado na construção do alinhamento. O CEL fornece o primeiro nível de contexto, construindo uma base inicial de alinhamento para toda a empresa, e por isso começaremos com LEAD. Alinhado com a estrela guia. Uso diversos métodos para definir o contexto em toda a empresa, mas minhas plataformas principais são nossas reuniões de equipe executiva, staff, e de análise trimestral de negócios. Algumas vezes por ano, reunimos todos os líderes da empresa, 10 a 15% dos funcionários, de todos os lugares do mundo. Começa com uma longa reunião ou longo jantar com meus 6 subordinados diretos, pessoas como Ted e Greg Peters e nossa chefe do RH, Jessica Nila. Então, passo um dia com a equipe executiva, todos os vice-presidentes e superiores, e depois temos 2 dias de apresentações, compartilhamento e debates na reunião trimestral de negócios, todos os diretores e superiores. O objetivo principal dessas reuniões é garantir que cada um dos líderes da empresa esteja altamente alinhado com o que chamo de nossa estrela guia, a direção geral em que estamos seguindo. Não precisamos alinhar a maneira como cada departamento chegará ao seu destino. Isso deixamos para as áreas individuais, mas precisamos ter certeza de que estamos todos seguindo na mesma direção. Antes e depois dessas reuniões trimestrais de negócios, disponibilizamos dezenas de páginas de memorandos no Google Docs para todos os funcionários, explicando todo o contexto e conteúdo que compartilhamos nas mesmas. Essas informações são lidas não apenas pelos participantes da reunião como também por pessoas de todos os níveis da empresa, incluindo assistentes administrativos, coordenadores de marketing, etc. Entre as análises trimestrais, realizo reuniões individuais contínuas para ter uma ideia de como estamos alinhados e onde falta contexto. Tenho uma reunião de meia hora com cada diretor uma vez por ano. Isso totaliza cerca de 250 horas de reuniões com pessoas que estão de 3 a 5 níveis abaixo de mim no organograma da empresa. Além disso, encontro-me com cada vice-presidente, 2 a 3 níveis abaixo de mim, durante 1 hora a cada trimestre. Isso resulta em outras 500 horas de reuniões anuais. Quando a Netflix era menor, eu me encontrava com cada pessoa com mais frequência, mas ainda passo cerca de 1/4 de meu tempo anual participando dessas reuniões. Os encontros individuais me ajudam a entender melhor o contexto em que nossos funcionários estão trabalhando e me alertam para áreas em que nossa liderança não está alinhada, para que assim eu possa revisitar os principais pontos na próxima rodada de reuniões de análise. Eis um exemplo de março de 2018, quando visitei nosso escritório em Singapura. Durante uma reunião individual de meia hora com um diretor do Departamento de Desenvolvimento de Produtos, ele mencionou casualmente que sua equipe estava desenvolvendo, como pedido, um plano de previsão de funcionários para os próximos 5 anos. Fiquei surpreso. Um plano de 5 anos pode parecer normal para uma empresa, mas em nosso setor dinâmico é absurdo. É impossível saber onde uma empresa como a nossa estará daqui a 5 anos. Tentar adivinhar e planejar a partir dessas suposições sem dúvida amarraria a companhia e evitaria que nos adaptássemos com rapidez. Resolvi investigar aquela situação e descobri que um de nossos executivos de instalações pedira que pessoas em diversos de nossos escritórios lhe enviassem previsões de número de funcionários para 2023. Quando questionado, ele me explicou que, em alguns lugares do mundo,
cresceremos para além de nosso espaço de trabalho muito mais rápido do que o esperado, o que significou desperdício financeiro. Se eu tivesse um plano de contratação de 5 anos, poderíamos obter o melhor espaço pelo menor preço e não cometeríamos o mesmo erro que cometemos da última vez. Por isso pedi a cada um de nossos vários departamentos que desenvolvesse um plano assim, explicou. Tive vontade de dizer, seu idiota. Não praiarás a prevenção de erros no lugar da flexibilidade. Isso é total perda de tempo. Não temos como obter precisão com um plano assim. Cancele esse projeto agora mesmo. Mas isso seria liderar com controle. Em vez disso, lembrei-me do que muitas vezes digo aos líderes em toda a Netflix. Quando um de seus funcionários fizer algo idiota, não o culpe. Em vez disso, pergunte a si mesmo qual contexto você não deixou claro. Você foi articulado e inspirador o bastante ao expressar seus objetivos e estratégias. Você explicou com clareza todas as suposições e todos os riscos que ajudarão a equipe a tomar boas decisões. Você e seus funcionários estão altamente alinhados em termos de visão e objetivos. No caso do executivo de instalações, falei pouco na hora. Aquele cara era o líder de projeto informado quanto à escolha de espaços para escritório, não eu. Mas a conversa me fez perceber que eu precisava definir um contexto melhor em toda a organização. Se uma pessoa está desalinhada com nossa estratégia, deve haver outras 50 no mesmo barco. Acrescentei esse tópico à reunião trimestral de negócios seguinte. Nela, falei com todos os nossos líderes sobre os motivos pelos quais na Netflix nós quase sempre preferimos pagar mais pela opção que nos forneça maior flexibilidade, sabendo que não podemos nem devemos tentar prever como será nossa empresa mais para frente. É claro que cada situação é diferente e que precisamos pensar com um pouco de antecedência em qualquer negócio. Durante essa reunião, discutimos até que ponto devíamos ir para permanecermos flexíveis. Disponibilizei um material prévio de leitura que mostrou quão ruins tínhamos nos saído ao antecipar nosso crescimento no passado e como as melhores oportunidades em geral não podiam ser previstas. Tivemos discussões preliminares analisando casos antigos em que poderíamos ter pagado mais por uma opção que nos daria uma diversidade maior de escolhas no futuro ou menos por uma opção que reduziria nossa flexibilidade. Debatemos quanta flexibilidade é necessária em nossos negócios e quanto devemos estar prontos para pagar por isso. Essas conversas não levaram a uma conclusão ou a uma regra objetiva, mas, com esses debates, todos os nossos líderes ficaram claramente alinhados com a ideia de que nosso objetivo principal não é evitar erros ou economizar dinheiro com planos de longo prazo. A nossa estrela guia é construir uma empresa capaz de se adaptar depressa à medida que surgem oportunidades imprevistas e as condições dos negócios mudam. É claro que o céu de qualquer organização fornece apenas a primeira camada da configuração de contexto. Na Netflix, praticamente todos os gestores, em todos os níveis, precisam aprender a liderar com contexto ao entrar na empresa. Melissa Kahn, da equipe de TED, deu um exemplo de como a configuração de contexto funciona em toda a organização. O alinhamento é uma árvore, não uma pirâmide. Melissa Kahn, vice-presidente de animação original, trabalhou para a Fox, a Disney, a VH1 e a DreamWorks antes de ingressar na Netflix em setembro de 2017. Na DreamWorks, ela foi produtora de Kung Fu Panda, trilogia indicada ao Oscar. Após 24 anos em posições de liderança, ela usa duas metáforas, a pirâmide e a árvore, para ajudar os gestores que ingressam em sua equipe a entenderem a diferença entre a liderança tradicional e a liderança com contexto. Ela explica:
Em todas as empresas em que trabalhei antes da Netflix, a tomada de decisões era estruturada em pirâmide. Desde que comecei a trabalhar em redes de televisão, atuei no ramo de produção de filmes e programas de TV. Na base de nossas pirâmides, tínhamos muito do que chamamos de executivos de criação, talvez 45 ou 50. Cada um deles era responsável por um ou mais programas. Quando eu estava na Disney, por exemplo, produzimos O Homem da Casa, estrelado por Chevy Chase, e o executivo de criação responsável por aquele programa estava no set todos os dias, aprovando scripts, figurinos e todos os pequenos detalhes. Diversos pormenores de cada programa eram tratados na base da pirâmide. Mas, se algo importante surgisse, por exemplo, se alguém quisesse mudar uma parte delicada do diálogo na introdução do programa, aquilo precisaria ser abordado em um nível mais alto da pirâmide. O executivo de criação diria: não sei o que minha chefe vai achar disso, deixe-me ligar para ela. Ele ligaria para sua supervisora, uma entre os cerca de 15 diretores no nível seguinte da pirâmide, e diria: o que você acha, chefe? Podemos mudar esse diálogo. Na maioria dos casos, o diretor endossava a mudança, mas às vezes a recusava. Mas, se a mudança fosse algo maior do que apenas trocar um pequeno diálogo, como por exemplo cortar uma cena inteira, a diretora poderia dizer: bem, não tenho certeza do que o meu chefe dirá a respeito. Preciso verificar com ele. E a questão seria levada ao próximo nível da pirâmide, no qual teríamos meia dúzia de vice-presidentes. A diretora ligaria para o superior e perguntaria: o que você acha, chefe? Podemos cortar essa cena? Então, esse vice-presidente aprovaria ou recusaria a mudança. Agora, se algo ainda maior acontecesse, como um dos atores desistir do papel ou o roteiro inteiro ter de ser reescrito, aquilo precisaria chegar até um dos poucos vice-presidentes seniors no nível seguinte. E para algo realmente grande como o roteirista adoecer e um novo precisar ser aprovado às pressas, a coisa podia chegar até o céu, no triângulozinho no topo da pirâmide. A estrutura de tomada de decisões em pirâmide que Melissa vivenciou em suas empresas anteriores é facilmente reconhecível na maioria das organizações, independentemente do setor ou localização. Ou o chefe toma a decisão e a empurra a pirâmide abaixo para que seja implementada, ou aqueles em níveis inferiores tomam decisões menores, mas remetem os problemas maiores aos superiores. Na Netflix, porém, como já discutimos, não é o chefe quem toma as decisões, mas sim o líder de projeto informado. O trabalho do chefe é definir o contexto que levará a equipe a tomar as melhores decisões para a empresa. Se seguirmos esse sistema de liderança desde o céu até o líder de projeto informado, veremos que não funciona como uma pirâmide, mas mais como uma árvore, com o céu sentado nas raízes e o líder de projeto informado nos ramos superiores, tomando as decisões. Melissa forneceu um exemplo detalhado de como a configuração de contexto funciona desde as raízes da árvore até os galhos mais altos. Na ilustração acima, da árvore de Melissa, você pode verificar os diversos níveis de contexto sendo definidos por Reed, por meio de Ted Sarandos, a própria Melissa e Dominique Bazai, uma diretora que trabalha para Melissa, e a maneira como todo esse contexto finalmente afeta a decisão tomada pelo líder de projeto informado, que neste caso é Jeremy Colbian. Vejamos agora como a configuração de contexto em cada ponto criou alinhamento de cima para baixo na empresa. Rede nas raízes, cresça a nível global. Em outubro de 2017, Melissa compareceu à sua primeira reunião trimestral de negócios, onde Reed apresentou informações sobre a futura expansão global da Netflix. Eis algumas de suas lembranças. Eu estava na Netflix havia menos de um mês.
Na segunda semana de outubro, participamos de minha primeira reunião trimestral de negócios, no Langham Huntington Hotel, em Pasadena. Eu tentava entender como a Netflix funcionava, e todo mundo ficava me dizendo que as peças se encaixariam nessa reunião. Então, eu estava prestando muita atenção quando Reed subiu ao palco. Em sua palestra de 15 minutos, ele explicou: no último trimestre, 80% de nosso crescimento veio de fora dos Estados Unidos, e é nesse ponto que devemos concentrar nossa energia. Mais da metade de nossos clientes são oriundos de outros países, e esse número aumentará a cada ano. O grande crescimento vem daqui. Esse crescimento internacional é nossa prioridade. Reed detalhou em quais países os líderes da Netflix deveriam se concentrar com mais afinco, incluindo Índia, Brasil, Coreia, Japão, e por quê, razões a seguir. Essa mensagem foi a base de boa parte do pensamento de Melissa sobre como desenvolver a estratégia de seu departamento. Mas Reed não é o chefe direto de Melissa. Ela trabalha para Ted Sarandos. Logo após a reunião trimestral de negócios, ela teve uma reunião individual com Ted, na qual ele adicionou o próprio contexto à mensagem de Reed. Ted no tronco: arrisque muito, aprenda muito. Antes da reunião individual, Ted já havia falado com Melissa a respeito de algumas das principais oportunidades de crescimento internacional. O mercado da Netflix na Índia é enorme e vem crescendo. O Japão e a Coreia têm ecossistemas particularmente ricos para desenvolvimento de conteúdo. O Brasil possui apenas um pequeno escritório da Netflix, embora conte com mais de 10 milhões de assinantes. Mas, quando Ted e Melissa se sentaram para conversar no fim de outubro de 2017, Ted não falou sobre o que as pessoas da Netflix sabiam, e sim sobre todas as coisas que ainda não sabiam. Veja, Melissa, estamos em um momento decisivo para a Netflix. Temos 44 milhões de assinantes nos Estados Unidos. O grande crescimento será internacional, e temos muito a aprender. Não sabemos se as pessoas da Arábia Saudita assistem mais ou menos à televisão durante o Ramadã. Não sabemos se os italianos preferem documentários ou comédias. Não sabemos se os indonésios estão mais propensos a assistir a filmes sozinhos em seus quartos, ou diante da TV com a família. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos nos tornar uma máquina internacional de aprendizado. Melissa já estava familiarizada com a linguagem das apostas usada na Netflix e a implicação de que algumas serão bem-sucedidas e outras não. O que a analogia das apostas não abrangia era o aspecto crítico de aprender com os fracassos. O que nos leva ao contexto definido por Ted. À medida que sua equipe compra e cria conteúdo em todo o mundo, precisamos de concentração total no aprendizado. Devemos estar prontos para correr riscos maiores em países com alto potencial de crescimento, como a Índia ou o Brasil, para aprendermos mais sobre esses mercados. Teremos algumas vitórias, mas também lidaremos com grandes derrotas, e é com elas que aprenderemos como ter sucesso na próxima vez. Precisamos sempre nos perguntar: se comprarmos esse programa e ele não der certo, o que aprenderemos com isso? Se houver algo grande a aprender, vá em frente e faça a aposta. O contexto coletivo de Reed e Ted ajudou Melissa a desenvolver o contexto que ela definiria com a própria equipe de conteúdo infantil e familiar na reunião semanal seguinte. Melissa cove em um galho grande, traga abrigos de gelo e choupanas de barro para Bangkok. Os antigos empregadores de Melissa, como a Disney e a DreamWorks, são conhecidos no mundo inteiro, e seu conteúdo é assistido por todo o planeta. No entanto, Melissa acreditava que a Netflix tinha uma chance de se destacar, não apenas como marca global, mas como uma plataforma verdadeiramente internacional.
Em todo o mundo, a maioria das crianças assiste ao conteúdo do próprio país ou a programas e filmes produzidos originalmente nos Estados Unidos. Mas senti que, para ser tão internacional quanto Reed escrevera na reunião trimestral de negócios, poderíamos fazer melhor. Eu queria que a gama de programas infantis da Netflix fosse como uma vila global. Quando Kula, de 10 anos, que mora em um arranha-céu em Bangkok, acordasse no sábado de manhã e entrasse na Netflix, eu queria que ela visse não apenas personagens da Tailândia, que já estão em seus canais de televisão locais, ou dos Estados Unidos, que estão na TV a cabo, pela Disney, mas uma variedade de amigos de programas de TV e filmes do mundo inteiro. Ela deveria poder escolher entre programas que se passam em abrigos cobertos de gelo na Suécia e outros em áreas rurais do Quênia. As histórias não deveriam ser apenas sobre crianças de vários países. A Disney já faz isso. Elas deveriam ter a aparência e dar o tipo de sensação que só é possível quando esses programas realmente vêm de todo lugar do mundo. Na minha equipe, tivemos diversos debates sobre a eficácia que essa estratégia poderia ter. As crianças gostariam de personagens tão dramaticamente diferentes de si mesmas. Não sabíamos. Foi aí que entrou o contexto definido por Ted. Como ele enfatizara, essas eram as perguntas que tentaríamos responder, e deveríamos estar prontos para o fracasso de nossas apostas, desde que tais fracassos resultassem em um claro aprendizado. Todos chegamos a um acordo, nós experimentaríamos e aprenderíamos ao longo do caminho. Durante essa reunião, Melissa se alinhou com seus 6 subordinados diretos. Dominique Bazai, a diretora cuja equipe adquire conteúdo pré-escolar, era um deles. Dominique Bazai em um galho de tamanho médio, com animação, aposte na alta qualidade. Após essa reunião, Dominique pensou muito em como realizar o sonho da Vila Global de Melissa. Para incentivar Kula a assistir a programas criados na Suécia e no Quênia, quais tipos de programas a Netflix deveria oferecer? Dominique achava que a animação era a melhor resposta. O que levou ao contexto que ela estabeleceu com a própria equipe. A Peppa Pig fala espanhol como uma espanhola, turco como uma turca e um japonês absolutamente perfeito. A animação dá oportunidades para a programação internacional que o live action não consegue. Quando A Pior das Bruxas é exibido em um novo país, o espectador precisa vê-lo dublado ou legendado. As crianças odeiam legendas, e a protagonista de Bella Ramsey fica esquisita falando português ou alemão. As vozes não combinam com a imagem, o que afeta a qualidade da experiência de programação. Mas Peppa, assim como todos os personagens de desenho animado, sempre fala a língua do telespectador. A criança coreana e a holandesa se sentem igualmente ligadas a Peppa. Se a programação infantil da Netflix viria a ser a plataforma diversificada a qual Melissa se referira, eu acreditava que precisávamos pensar grande. Combinei com minha equipe que todos os desenhos que comprássemos, não